Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A convidada do programa de hoje é a jornalista Cristina Tardáguila, diretora adjunta da International Fact Checking Network e fundadora da agência Lupa, especializada em checar o grau de veracidade das informações que circulam no país. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe, Carlos Madeiro, da TVE Alagoas, Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação, Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão, Felipe Guedes, da TV Antares, no Piauí, Leonardo Marinho, da TV Ceará. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Cristina, os nossos telespectadores, ouvintes e internautas aqui do Brasil devem mais desconfiar ou acreditar nas mensagens que recebem nos seus celulares e até mesmo nas redes sociais? Oi, Juraci, boa noite a todos os entrevistadores, boa noite, audiência do Giro Nordeste, é um super prazer estar aqui, estou falando com vocês de Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, e para ser bem objetiva, Juraci, temos que duvidar quantas vezes pudermos e permitir que essa dúvida faça parte da nossa rotina, sem que a gente fique ranzinza, sabe? Obrigado. E vamos a Aracaju, capital de Sergipe. Quero chamar agora a Selma Souza, da TV Aperipê. Olá, quero saudar a nossa entrevistada, você de casa que nos acompanha, aos colegas de bancada, ao Juraci. Bom, Cristina, a Lupa foi a primeira agência, de checagem de notícias falsas aqui no país. Eu queria saber como é que você enxerga o crescimento de empresas desse tipo e quais são os principais desafios. Selma, é com muita honra que eu trago esses dados para vocês. Assim, o fact-checking é um tipo de jornalismo em franca expansão. Quando eu comecei a fazer checagem, lá atrás, em 2014, havia no mundo umas 20 organizações fazendo fact-checking, segundo a Universidade Duke, aqui na Carolina do Norte, que mantém um censo sobre o número de organizações. Hoje em dia, são mais de 290 organizações em todo o mundo que fazem checagem, ou seja, ao contrário do que vem acontecendo na indústria do jornalismo, que é enxugar, demitir, cortar verba, o fact-checking vem crescendo muito e foi muito especial para mim ter tido a oportunidade de lançar a Lupa em 2015, antes do Donald Trump usar pela primeira vez a expressão fake news, você vê que eu tô velha, né? E de lá para cá, o que tem se apresentado, e eu já te respondo com relação aos desafios, é a amplitude do problema. Né? A gente, em 14, eu fazia checagem preocupada com o que era dito no debate eleitoral, no que era dito nas rádios, pelos políticos, na tribuna do Senado, da Câmara. Hoje em dia, somado a isso, eu tenho que me preocupar com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp, com o Twitter, com o TikTok, com o YouTube, né? E com todas os outros meios de comunicação e de redes sociais que surgiram. Então, como a pilha está crescendo. Esse aqui é o grande desafio. Obrigado. E seguimos agora para Maceió. É a vez de Carlos Madeiro, da TV Alagoas, fazer a pergunta à jornalista Cristina Tardáguila. Oi, Juraci, oi, Cristina, oi a todos os colegas aqui do Nordeste. Cristina, a gente tem acompanhado um debate, inclusive, até muito falado nessa PL da fake news, que é um debate que está correndo no Congresso, como a gente fazer também com que as plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, comece a também atuar nessa influência de conteúdos. A gente viu, por exemplo, agora na eleição americana, o Donald Trump teve vários twitters colocados lá como informação duvidosa, né? Só que isso é uma coisa que acontece ainda de forma muito esporádica, né? Para grandes nomes até é mais fácil, mas isso é muito pulverizado. E, principalmente, por exemplo, canais no YouTube, a gente viu agora que um estudo muito legal, fiz matéria falando sobre antivacina, movimento antivacina. Como é que poderiam essas plataformas atuar? Assim, o fact-checking dentro delas não seria também
um caminho para barrar, por exemplo, antes que o estrago seja feito? E outra coisa, vocês negam, mas vocês não tiram do ar, né? Essa diferença de plataforma ajuda também a prosperar essa informação? Bom, vou dividir minha resposta aí, Carlos. Primeiro, obrigada, essa pergunta é vital. Primeiro, dizer que a International Fact-Checking Network, ela parte do princípio que tentar resolver a desinformação através de lei não é um caminho bom. E eu vou embasar essa minha resposta apontando todos vocês para a base de dados que temos aqui desde 2018. A gente acompanha aproximadamente 60 países no mundo para tentar saber o que eles fizeram para ganhar essa guerra contra a desinformação. E é com base nesses dados que eu posso dizer com tranquilidade que, primeiro, não tem ninguém ganhando a guerra contra a desinformação. Nação nenhuma tem uma resposta definitiva, o que é angustiante. Segundo, as nações que optaram por legislar contra as notícias falsas acabaram caindo num outro problema. Não só não diminuíram a desinformação, como também entraram no universo de censura, autocensura, suspensão de internet, criação de plataformas de checagem controladas pelo próprio governo. Enfim, não resolve uma coisa e acaba criando uma borbulha. Do seu ponto com relação ao trabalho com as plataformas elas têm se dado conta de que é indispensável se aproximar dos checadores. E isso vem acontecendo desde 2016 até 2020. Os checadores da FCN têm um trabalho conjunto com o Facebook, inclusive no Brasil, de etiquetar posts e conteúdos que estão circulando no newsfeed e também no Instagram como sendo inverídicos e convidando o usuário dessas duas plataformas a conhecerem a checagem produzida e que serviu de base para aquela etiquetagem. Mas, como você bem disse, está muito longe ainda de termos um caminho certo, porque Twitter não parece estar fazendo nada, LinkedIn não está fazendo nada, olha quantos currículos falsos que o Brasil tem identificado, não é? YouTube, pouquíssimo. Hoje mesmo saiu uma grande reportagem baseada num estudo da FGV, mostrando como o YouTube tem sido um dos principais disseminadores da ideia de que a urna e o processo eleitoral do Brasil são fraudulentos. Claro que um trabalho mais próximo dos checadores com essas plataformas seria um passo importantíssimo para esse combate, mas não apenas, sabe, Carlos? Eu queria trazer assim para a nossa conversa a ideia de que as plataformas elas têm as suas próprias políticas de bom uso, né? As regras da comunidade. E muitas vezes elas aplicam de forma disforme e desigual em várias partes do planeta. E você citou o caso da etiquetagem do Trump. Eu tenho aqui uma coleção de conteúdos que foram etiquetados e foram tweetados pelo Trump e etiquetados pelo Twitter, mas que também estavam sendo tweetados no Brasil e não receberam nenhuma etiquetagem. Então, a gente tem que lutar contra esses dois pesos e duas medidas, não é? E temos muitos assuntos para tratar com Cristina Tartaglia, da agência Lupa, especializada na checagem de notícias falsas. E vamos girar. A gente segue agora para João Pessoa. Quero chamar Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Olá, já nos cumprimentamos, né? No seu primeiro livro, O Descaso, A Arte do Descaso, parte de um crime que ocorreu efetivamente no Rio de Janeiro, na verdade, um assalto, né, levando obras de arte do Museu Chácara do Céu. É um fato real. E a partir disso você foi ingressando no jornalismo investigativo, ao ponto de chegar a fazer um livro. Esse segmento, ele é fraco no Brasil? Nana, muitíssimo obrigada por me trazer de volta para esse mundo do roubo de arte, né? Assim, eu tenho estado muito tempo no universo da política, das eleições, e é muito saboroso recuperar esse assunto. A Arte do Descaso, ele conta o assalto da Chácara do Céu, em 2006, né? Quando 4 homens entraram no meio do carnaval, no meio de um bloco de carnaval, e conseguiram render os poucos vigias que estavam no museu e botar os turistas que estavam visitando o espaço numa salinha e levaram um Picasso, um Matisse, um Monet e um Dalí. Nada mais é do que uma brilhante coleção, né, para um interessado em obras de arte. Eu tenho uma paixão especial pelo processo investigativo há muito tempo, e eu acho que, sim, o Brasil está precisando investir mais nisso. A gente tem visto, sobretudo nós jornalistas do dia a dia, a gente tem visto essa taquigrafia,
substituindo o jornalismo profundo e detalhado e calmo, né? Eu tenho visto, e isso se conecta, aí eu posso fazer essa conexão entre a luta contra a desinformação e a investigação. Elas têm outro tempo, que não pode ser o tempo de estender o microfone e imediatamente fazer um título com a frase dita pelo cidadão que foi entrevistado. A gente precisa recuperar a paciência, o tempo para mastigar as opiniões, mastigar as informações, conectar os dados e entregar para o nosso telespectador, ouvinte, leitor, o que é a nossa função, a informação mais verídica e mais correta que está ao nosso alcance. Né? Eu tenho visto e reclamado muito, eu não sei quanto que isso se repercutiu nas cidades onde vocês estão, mas eu fiquei com muita raiva, por exemplo, de ter visto aquela história da nota de R$200 com cachorro amarelo, né? E todos os jornais que eu acessei republicaram a fotografia sem botar uma tarja de falso por cima, e eu falei, mas a gente está falando de algo, né, que não é real, mas sem identificar na imagem como tal. Então, assim, a gente precisa realmente retomar a energia da investigação, investir em processos não taquigráficos de fazer jornalismo. Naná, não sei se te respondi na plenitude, estou aqui se precisar voltar. Obrigado mais uma vez, Cristina. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para Pernambuco para falar com Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife. Olá, Cristina. Olá, amigos de bancada. Vivemos um período de criação de fakes, né, e de desinformação sobre a pandemia, né? Que coisa terrível, né? E com as eleições, as fakes passaram a ser usadas como ferramenta política até para conquistar voto, levando desinformação da pandemia para o eleitor. Olha que coisa. Como é que é lidar nesses dois contextos aí? Pandemia e eleições e fake news. Poxa, Josimar, essa pergunta é realmente para encerrar 2020, né? Aquele ano difícil. Veja, acho que trabalhar com pandemia foi o maior desafio que os checadores do planeta tiveram nos últimos todos os anos, né? Assim, os checadores da IFCN, eles estão essencialmente preocupados com acompanhar o discurso dos políticos, né? Dos poderosos. E foi muito interessante em janeiro desse ano, quando eu recebi um telefonema da checadora de Taiwan, dizendo, Cris, a gente está vendo aqui em Taiwan muita desinformação sobre esse vírus aqui, que já matou, você vê, 17 pessoas, é um perigo, né? E eu falei, bom, o que você quer que a gente faça? E ela disse, Cris, vamos ver se isso está acontecendo em outros países do mundo, porque parece que esse vírus está se arrastando pela Ásia. E eu mandei um e-mail para todo mundo, Josimar, que integra a comunidade de checadores da IFCN, perguntando, vem cá, vocês estão recebendo desinformação sobre esse vírus? E todo mundo falou, olha, tô. E em um dia a gente colocou de pé uma aliança de checadores que chama-se em inglês Coronavirus Facts, né? Em português ficaria Dados Coronavírus, que reúne hoje, Josimar, 99 organizações em 77 países e que montou uma base de dados sobre desinformação e coronavírus que já passou de 9.300 checagens. Então, o que isso nos diz? Né? Primeiro, que a gente aprendeu que existe e deve existir checagem para além da política, que a gente precisa saber agir e atuar com bases de dados que não são as óbvias sobre a inflação, desemprego, né? A gente tem que aprender agora a lidar com as bases de dados da OMS, do CDC americano, não é? Da Anvisa, e por aí vai. Então, nos forçou a aprender muito. E agora a gente está nesse momento muito interessante, que é o mau uso da desinformação do Covid nas eleições municipais brasileiras, que isso junta dois mundos. Então, a gente está vendo o político desinformador ou a militância desinformadora usando notícia falsa sobre a Covid. São camadas sucessivas de desinformação e, na verdade, isso me preocupa muito,
porque eu tenho notícias, eu não estou acompanhando de perto a eleição brasileira, mas estou vendo e estou sabendo bastante sobre como, por exemplo, as questões de hidroxicloroquina, os medicamentos, a vacina chinesa ou não chinesa, isso tudo está entrando no debate eleitoral e substituindo conversas que deveriam ser sobre creche, transporte público, né, limpeza de ruas, e que são, na verdade, as grandes questões que tangem a vida e o dia a dia de um prefeito, né? Então, me preocupa muito essa inversão de conversa. A gente conversa agora sobre vacina e vírus, deixando de lado as conversas que deveriam ser feitas com candidatos à prefeitura. Pois bem, seguimos a rodada de perguntas à jornalista Cristina Tardáguila. E vamos a Natal para a participação de Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci, meus cumprimentos também aos colegas que estão aqui, e a Cristina. Cristina, você está nos Estados Unidos, você está acompanhando a loucura que tem sido as eleições americanas, e a gente viu algo muito interessante, ao mesmo tempo muito estranho, que foram as redes de notícia cortando o presidente Trump durante os discursos dele. Então, você tem aí duas questões muito importantes. Primeiro, que é a fonte oficial, que não tem pudor nenhum de mentir. Ao mesmo tempo, você abre um precedente que pode ser perigoso da relação da mídia com os governos, de cortar a fala de um presidente num momento tão importante como a eleição. Como é que você vê esse precedente que foi aberto pelas TVs norte-americanas? Ciro, Juraci, vocês vão me deixar um minutinho, mandar um beijo enorme para a cidade de Natal. Minha família paterna é toda de lá. Eu tenho uma paixão imensa por Ponta Negra, pela Praia do Meio, Praia do Forte. Um beijo muito grande a todos de Natal, com muitas saudades. E partindo para a resposta, Ciro, acho que você deve ter lido meu pensamento. Eu publiquei hoje uma coluna que eu tenho semanal, exatamente analisando esse momento. E vou te dizer que eu compreendo o seu receio com a NBC, ABC, CBS e a Univision suspendendo a fala do Trump, mas eu acho, e defendi isso nesse artigo publicado hoje, que aponta um caminho muito importante e interessante para as televisões, e acho um prazer falar sobre isso aqui dentro de um canal, que é diferenciar de uma vez por todas a TV do Twitter. A TV não pode ser o Twitter, né? A TV tem jornalistas, a TV tem âncoras, a TV tem pessoas especializadas que não vão permitir serem usadas como amplificadores de desinformação. E eu acho que isso devolve à TV algo que talvez estivesse um pouco em falta, que a justa resposta que eu dei para a Nana, colocar um fim na taquigrafia. Né? A TV estava demais estendendo o microfone e ouvindo o que quer que fosse. E eu achei muito interessante esse movimento das quatro cadeias de televisão aqui nos Estados Unidos ao suspender a fala do Trump, porque, claro, vocês vão lembrar, talvez a nossa audiência precise um pouco de refresco, que ele estava transmitindo informações equivocadas, insustentáveis, na verdade, sobre possíveis fraudes nas eleições americanas. Não há, até agora, nenhuma prova substancial de que isso ocorreu. Então, me parece que, ao tomar essa medida, as três cadeias de TV, elas disseram assim, basta, aqui não é o Twitter, aqui existe um espaço em que a gente escuta, deglute e entrega. Muita gente me perguntou se eu não achava que isso era censura, e eu respondo que não. Todos os âncoras, se a gente voltar, e voltei hoje a escutá-los todos, eles repetem o que o Trump diz, ou seja, informam as suas audiências que o Trump estava se sentindo eleito, dizendo que o Biden estava contando com votos ilegais, mas imediatamente oferecem a informação mastigada do dado público disponível naquele momento, que não tinha nenhuma substância, aquela informação, e que aquilo poderia ser considerado desinformativo. Agora, por que não está perfeito isso ainda, Ciro? Eu falei que está no caminho de ficar legal, mas não está perfeito ainda. Eu acho muito importante, assim como eu falei com o Carlos mais cedo aqui na conversa, que não haja 2 pesos e 2 medidas. A gente vai ter o Biden presidente, não é? Que cortem também o Biden todas as vezes que ele mentir, porque ele o fará.
né? Os políticos tendem a isso. E eu acho isso importante, que se estabeleça, então, dentro dessas cadeias, uma metodologia e uma transparência. Sem metodologia e sem transparência, o combate à desinformação é ineficaz. Ele, na verdade, gera mais ruído. E temos mais perguntas para a jornalista Cristina Tartaglia, fundadora da agência Lupa. E vamos girar. Esse é o momento da participação de São Luís, capital do Maranhão, onde está Zema Ribeiro, da Rádio Timbira. Olá, Juraci, colegas de bancada, Cristina. Cristina, as eleições de 2018 foram sabidamente decididas no Brasil, né? As eleições foram sabidamente decididas por um processo violento de disparo em massa de informações falsas, as fake news, para a gente usar o eufemismo da moda. A seu ver, nas eleições municipais que estão batendo a porta aí domingo que vem, as fake news ganham ou perdem terreno? Eita! Bom, Zema, como boa checadora, eu vou te dizer que eu ainda não tenho dados para te responder sobre isso, né? Mas o que me preocupa agora, sobretudo, não é nem tanto aquela notícia falsa que a gente viu em 2018, que opunha dois tipos de Brasil, que opunha direita e esquerda, né? Eu fico mais preocupada agora com os ataques à consistência e à integridade do sistema eleitoral brasileiro. Isso está me preocupando muito, porque começou em 2018 e tem se estendido e se alargado com a força de muita gente. E a gente vê nesse estudo que a FGV divulgou hoje, por exemplo, a presença enorme do YouTube. Só para vocês terem uma noção de como isso é grande, um vídeo que está um dos principais vídeos assistidos no contexto eleitoral dentro do YouTube, isso tem sido monitorado não só pelos checadores, mas pelo TSE também, está no ar há uns 3 dias dizendo que a Positivo, que é a empresa que foi contratada para fazer as urnas eletrônicas, foi comprada pela China. É uma desinformação, ou seja, é uma grande piada, né? É uma grande mentira. Já foi checado por diversos checadores, esse link já está publicado, e o YouTube não consegue associar essa checagem a esse vídeo, para que as pessoas que assistam o vídeo também tenham acesso à checagem. Então, eu acho que não vamos ter tanta desinformação contra a pessoa, contra o candidato. Acho que isso não é a característica das eleições desse ano, mas sim o ataque ao Tribunal Superior Eleitoral, aos TREs, ao Ministério Público Eleitoral, ao voto, né? E isso me apavora, porque no momento que você abala o sistema eleitoral, você abala a democracia. Então, a gente precisa se esforçar, inclusive nós, jornalistas, para fazer o contrário do que esses desinformadores estão fazendo. A gente precisa abrir a nossa torneira e inundar o país com informações corretas sobre quando o pleito acontece, como ele acontece, né, como se apura, quais são os possíveis problemas que podem surgir, ou seja, muita informação em excesso. Ontem eu recebi, por exemplo, uma corrente de WhatsApp informando sobre um site, olha que perigo, gente, um site que coletava dados para que as pessoas pudessem votar em casa. É falso duplamente. Não existe voto em casa no Brasil, como existe nos Estados Unidos, você ir no correio e botar o voto, não existe essa possibilidade. E estavam coletando dados pessoais graves das pessoas. Então, é nosso dever como jornalista abrir essa mangueira enorme de informação e dizer, gente, o sistema eleitoral brasileiro funciona assim. É isso que me preocupa, Zema. Obrigado mais uma vez, Cristina. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos a Teresina, capital do Piauí. Quero chamar Felipe Guedes, da TV Antares, que faz a sua estreia aqui no Giro Nordeste. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado a todos. Olha, eu quero agradecer aqui a participação no Giro Nordeste e também dar saudações à nossa entrevistada de hoje, também a jornalista, Cristina. Cristina, a gente vê que essa discussão sobre fake news é relativamente recente, pelo menos aqui no Brasil. Surgiu há cerca de 4 anos com a eleição de Donald Trump. Mas a minha pergunta é, por que em tão pouco tempo essa estratégia, porque também é uma estratégia, ganhou tanta força em países como o Brasil? Oi, Felipe, bem-vindo também ao programa, parabéns pela estreia. Já começa com uma baita pergunta, né? E vou contar um pouquinho da história do fact-checking, eu acho que isso pode ajudar a gente a entender o que está acontecendo.
é um pouco equivocado a gente achar que checagem de fatos é novo. Ela começou a surgir aqui nos Estados Unidos nos anos 90, quando o Bush pai estava tentando a reeleição. Então, é uma metodologia já bem conhecida e que já faz frente à desinformação há algumas décadas, né? De lá para cá, inclusive, teve pontos altíssimos do fact-checking, desse tipo de jornalismo brilhar. Em 2009, por exemplo, o PolitiFact, que é um dos membros da IFCN, ganhou um Pulitzer, né? Para quem não é jornalista e está nos ouvindo, o Pulitzer é o Oscar aí do jornalismo, fazendo a cobertura da eleição do Obama, né? A primeira eleição do Obama, que foi, na verdade, quando as redes sociais viraram um ponto de capturar eleitor, não é isso? E aí o PolitiFact fez muito sabiamente a junção entre oferecer checagem onde as pessoas estão conversando. Bom, de lá para cá, esse processo só vem aumentando, porque também só vem aumentando a conectividade do planeta. Isso, eu acho que as duas coisas vão muito juntas. Hoje em dia, e a Covid foi um exemplo claro disso, né? Você não precisa, não existe, né, montanha alta e não existe vale profundo que evite a transposição de uma mentira de um país para o outro, de uma língua para o outro. E isso aconteceu na Covid. Eu acho que a gente tende a ver isso cada vez mais forte. Por que se enraiza no Brasil? Tem muita gente que acha que desinformação tem a ver com grau de educação, e eu queria derrubar isso, é um mito, né? Se fosse isso, não haveria desinformação na Suécia, na Noruega, no Japão. Isso não é verdade. Então, eu queria deixar de lado, de cara, isso assim, por ali fora no Brasil, porque nossa população não tem acesso à escola. Não existe essa correlação de forma ampla e comprovada. O que eu acho que a gente tem é pouco acesso à informação. E não falo da escola, eu falo de rádios, televisões, jornais, sites. O Brasil é um país que tem pouquíssimas organizações de comunicação e mais em cidades pequenas, e onde há falta de informação, frutifica a desinformação. Isso é A mais B. Então, eu acho que a gente vê isso acontecer, assim, essa escassez, esse deserto midiático, né, que se dá no Brasil e também se dá em muitos outros países, é um espaço, sim, que impulsiona a desinformação, assim como a globalização em si, né, o uso de internet, tecnologia, telefone, né, tudo isso permitiu que a gente estivesse mais acessível. É uma batalha danada, né, não? O compromisso de nós, jornalistas, com a verdade é cada vez maior, ainda mais agora. Obrigado. E vamos seguir para Fortaleza. É a vez de Leonardo Marinho, da TV Ceará, fazer a pergunta à jornalista Cristina Tardáguila. Obrigado, Juraci. Satisfação falar com você, Cristina. Parabéns aí pelo trabalho. Queria perguntar se você está sabendo aí que o procurador da República, o Ailton Benedito, que é bastante ativo no Twitter, ele declarou ontem que está processando a agência de checagem aos fatos, né? Queria saber de você o que você achou disso e como você tem lidado com essa perseguição agora, principalmente às agências de checagem que têm sido bastante visadas aí por um setor aí da política. Muito obrigada, Leonardo, por me dar a oportunidade de falar isso. Eu queria dizer que a gente está num momento típico de ódio eleitoral. A gente está a 4 dias das eleições, 3 dias das eleições, e é exatamente nesse momento em que se ataca o mensageiro e não a mensagem. E eu tenho visto isso cada vez mais frequente no Brasil. Eu não quero entrar no mérito sobre quem tem razão nesse caso, mas eu acho que ele salta a postagem do procurador, queima várias etapas de diálogo e de conversa, que são coisas que o Brasil precisa. Né? Se ele está infeliz com algum tipo de verificação feita pelos fatos, se ele está, quer se expressar melhor, todos os membros da IFCN, e Aos Fatos é um deles, têm isso como parte de sua metodologia, ouvir o outro lado. Né? Então, me dá um pouco de angústia saber que
no Brasil já se queima etapas de conversa, de diplomacia, de acordo, e já passamos para a judicialização com extrema frequência. Dito isso, Léo, eu queria lembrar que 2018 foi muito semelhante, né? Eu posso compartilhar com vocês aqui, porque 2018 é uma das razões pelas quais eu não estou no Brasil agora, né? E a quantidade de ameaças de morte que os checadores brasileiros recebem é incalculável. Eu queria contar para vocês, assim, faz mais ou menos uns 4 ou 5 dias que eu recebi uma mensagem aberta no Twitter dizendo que eu ia morrer. Aí eu respondi com uma certa leveza, disse, eu vou morrer, mas o senhor também, né? E todos nós. E aí o camarada respondeu com um palavrão enorme, dizendo que eu seria esfaqueada. Isso é intolerável. Não dá para fazer piada com isso, né? Não dá para aceitar. Um caso anterior, de junho, pegaram a minha fotografia e adulteraram todo o meu rosto, botaram um nariz, dizendo que eu era uma mentirosa. Eu sequer estou fazendo checagem sobre o Brasil, eu estava totalmente envolvida na eleição americana. E eu denunciei ao Twitter, via o sistema que a própria ferramenta oferece, e demoraram 3 meses para tirar o Twitter do ar. 3 meses. Então, assim, eu acho que a gente tem aqui um ponto, Léo, que é exagero das autoridades, estamos saltando o diálogo no momento que é vital, estamos no auge de uma disputa eleitoral e estamos atacando e colocando em xeque os mensageiros e não as mensagens, o que é completamente errado, né? Obrigado, Cristina. E é hora da participação do público do Giro Nordeste. Paula Moura, de São Paulo, está assistindo pelo YouTube e enviou a seguinte pergunta. Como a agência de checagem decide quais informações serão conferidas? E dá para checar o que todos os políticos falam? Muito boa pergunta e é um prazer explicar isso. Todas as agências de checagem, todas as organizações que se propõem a verificar conteúdo, elas devem ter uma metodologia pública para que qualquer um possa entender isso. As agências, elas costumam mais ou menos ter um sistema parecido. Elas começam pelo critério da relevância, né? E aí vão se perguntar 3 perguntas muito básicas. A primeira é, quem está falando, o que está sendo dito e que tumulto está causando, né? Então, isso em miúdos. Quem está falando? Uma coisa é o Bolsonaro falar, outra coisa é um governador falar. Nessa dualidade, quem que o checador vai verificar? Depende. Se for um checador que estabeleceu que, em sua metodologia, que ele está mais disposto a fazer uma cobertura nacional, ele fará a checagem do conteúdo do Bolsonaro. Se a organização estiver determinada a verificar conteúdo local, ela vai priorizar o governador. Bom, na segunda pergunta, o que ele está falando? Vamos imaginar que a gente tem, por um lado, sei lá, a reforma da Previdência e, por outro lado, um crime qualquer que tenha acontecido numa cidade. Mais pessoas são afetadas pela reforma da Previdência. Então, uma organização que se dispõe nacional vai atacar aquele assunto primeiro e deixar o segundo para um segundo momento. E também tem aquela opção, bom, não foi ninguém importante que disse nada, não é um tema assim super, né? Mas é o assunto do bar. Então, a gente, nesse critério, nessa terceira pergunta, os checadores usam uma série de ferramentas de internet, inclusive feitas pelas próprias plataformas, para medir o grau de viralização daquele assunto. O que o checador não pode fazer é dar oxigênio a uma notícia falsa. A gente tem que ter certeza que ela é viral antes de checá-la, porque senão, na verdade, a gente vai estar amplificando o problema. Como é que a gente checa se está viral? Que pode ser a pergunta em sequência. Primeira coisa, a gente vê se ela está passando de uma plataforma para outra. Ou seja, estou falando do print screen do Twitter que aparece no WhatsApp, do link do YouTube que cai no Facebook. Se essas coisas se dão, quer dizer que a desinformação ela está chegando a vários grupos diferentes de audiência, porque quem usa o YouTube tem um certo perfil, quem usa o TikTok tem outro tipo de perfil. E esse é o conteúdo que o checador vai avaliar com mais frequência e intensidade. E sem deixar nunca de lado o conteúdo que pode levar à morte. E a gente, no Covid, teve que fazer essa decisão diversas vezes, né? Qual conteúdo é mais arriscado?
Então, não são decisões fáceis, mas são decisões baseadas em metodologias, para que não haja 2 pesos e 2 medidas. Tá aí, tá explicado. Obrigado mais uma vez. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para a jornalista Cristina Tartaglia, fundadora da agência Lupa. Cristina, o nível de produção de notícias falsas hoje no Brasil é algo amador ou é algo profissional que envolve muitas pessoas e muito dinheiro? Letra B, Juracy, sem dúvida, profissionalíssimo, né? E não diria só no Brasil, a gente não é toda essa jabuticaba, né? A produção de notícias falsas é um mercado, e a gente já viu N reportagens sobre empresas de comunicação que oferecem esse serviço, né? E isso é emprego, a gente não pode se esquecer desse ponto, né? Num país em que o desemprego é alto, você sentar na frente de um computador e trabalhar para uma campanha desinformando é uma forma de você pagar suas contas e alimentar seus filhos. Isso é uma bola de neve perigosíssima, que foi inclusive o que levou, eu vou voltar um pouquinho no tempo, a 2016, a que a Macedônia influenciasse os Estados Unidos, porque os macedônios descobriram, os jovens que estavam desempregados, que sabiam muito de computador, descobriram que eles podiam, segmentar mensagens de Facebook e entregar URLs, né, links de páginas cheias de banner para que eles, por um lado, enriquecessem e, por outro lado, eles fizessem os americanos ficarem muito conturbados com a disputa entre a Hillary Clinton e o Donald Trump. Sem dúvida é profissional, mas eu queria fazer um parênteses também, Juracy, que a gente não pode criminalizar ou detestar de todo aquela pessoa que nos manda desinformação. Eu acho que a gente precisa entender que há 2 grandes grupos, né? O grupo que desinforma profissionalmente, e esse a gente precisa de muito trabalho, e o grupo que desinforma porque não tem informação de qualidade para sozinho digerir o que recebeu. Esse grupo preocupa e interessa muito, sobretudo, a agência Lupa. A gente desenvolveu, inclusive, um projeto que chama-se Lupa Educação para tentar diminuir esse grupo. Diminuir o grupo de pessoas que desinformam por não saberem verificar. Então, essa é a luta, por enquanto, dos checadores, de fazer com que haja cada vez mais pessoas aptas a exercer o fact-checking. Nós, hoje em dia, se você somar os checadores do Brasil hoje em dia, não chegamos a 50 ou a 100. E o Brasil tem 200 milhões de habitantes, a gente não vai dar conta, né? Obrigado, Cristina. E temos mais perguntas. Vamos chamar novamente Selma Souza, da TV APNP, em Sergipe. Oi, Cristina. Opa, não estou ouvindo a Selma. Nós estamos com um probleminha com agora, áudio eu acho que vai da Selma. Agora tá? Pode ir. Pronto. Essa questão do combate à desinformação, ele é um dos principais e, podemos dizer, um dos mais difíceis de se fazer jornalismo na atualidade. Eu queria saber, na sua visão, o documentário, de que forma o documentário lançado recentemente, A Verdade da Mentira, que aborda, né, as consequências da fake news, de que forma ele pode ser um aliado, né, para essa luta? Selma, que bom que você viu o documentário. Nossa, fazê-lo foi assim um prazer, foi uma honra, na verdade, ter uma equipe de documentaristas na sala da Lupa durante um debate da TV Globo para checar e com um monte de gente estranha rodando e um monte de câmera na sua cara. Bom, ao seu ponto, o que a gente acha? Que esse documentário ele é o primeiro de uma série, eu acho. A gente precisa sistematizar o estudo da desinformação no Brasil, seja no formato que for. Eu acho que no documentário facilita a deglutição, né? O cidadão brasileiro talvez tenha mais facilidade para entender o visual do que ler um livro ou um artigo de 200 páginas. Eu acho que a gente precisa sistematizar e tentar entender como é que é a desinformação ano a ano. Então, a gente já tem um conteúdo excelente sobre 2018, a gente vai ter em breve sobre 2019 Covid, há diversos estudos acadêmicos falando sobre a atuação da desinformação. E, assim, o que isso vai nos permitir? Aprender lições.
né, a gente vai conseguir entender, opa, onde é que nós, jornalistas, ou nós, checadores, vacilamos em 18 para não vacilar em 20, não vacilar em 24, 22, né? Então, assim, estudos e materiais como o Verdade da Mentira servem em vários níveis. Para nós, repórteres e jornalistas e checadores, fazemos uma avaliação daquilo que oferecemos aos nossos telespectadores, ouvintes e leitores, mas também a sociedade entender o que a gente faz. Isso eu achei muito interessante, né? Algumas pessoas que inclusive da minha família, que não entendiam muito bem o que era fact-checking, falando, agora eu entendi, agora eu saquei. Então, 2018 e o documentário catapultam para esse entendimento, colaboram para que mais gente se some a essa luta e mais gente reflita sobre desinformação, que é algo que é urgente. E seguimos com mais questões para a jornalista Cristina Tartaglia. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos falar mais uma vez com Carlos Madeiro, da TVE Alagoas. Cristina, eu queria abordar novamente falando um debate que tem tomado conta desse PL da Fake News, que fala sobre a questão da rastreabilidade. Ela, num princípio muito básico, ela parece muito legal. Você vai saber de onde partiu, por onde passou, até onde chegou. E nesse processo existem vários problemas que passam por privacidade, passam por quebra de segurança da informação, quem vai gerir essa informação. E o que eu queria perguntar para você, que atua direto nisso, claro, a polêmica existe por conta da criptografia quebrada. Isso, para quem não entende, é porque você não garante mais o sigilo de ponta a ponta, ou seja, no meio, alguém pode estar quebrando essa informação e recebendo o conteúdo dela, coisa que hoje não é possível. Em termos meio leigos, é assim. Mas, do ponto de vista prático, rastrear a mensagem, saber de onde ela veio e não atacar diretamente o caminho que ela fez, apagar essa mensagem, não seria um caminho que teria pouco efeito? Qual a avaliação que a senhora tem sobre isso? Carlos, muito bom, gosto muito de falar de PL, do PL 2630, temos muito, podíamos fazer um programa só sobre isso, inclusive, hein, Juracy? Mas eu gosto desse assunto da rastreabilidade, porque ele é exatamente isso que você descreveu. Parece bacana, mas quando você põe na prática, o risco é enorme. E, em miúdos, eu queria botar uma situação aqui pra gente. Imaginemos que eu sou a checadora, estou na agência Lupa, e Carlos me encaminha uma notícia falsa, uma imagem manipulada, que ele recebeu de Naná, que por sua vez recebeu de Josimar, que recebeu de Zema. E que, na verdade, quem criou foi o Léo. Certo? Então, assim, o que vai... O Léo tá fazendo assim, já não, para mim, tá tudo bem. Mas é só uma brincadeira. Então, eu preciso que vocês todos se comuniquem e alguém me entregue, ou seja, Carlos precisa me entregar essa informação, porque o WhatsApp não oferece aos checadores uma ferramenta que a gente sabe o que está viralizando, né? Eu falei há pouco da importância de checar o grau de viralização. Quando o Carlos me encaminhar essa mensagem lá na Lupa para eu checar, eu vou ver as duas setinhas em cima e vou ver que aquela é uma mensagem que já passou por muitas pessoas. É o primeiro sinal de que é viral. Né? Então, eu ponho a checar e concluo que é falso. Imaginemos que existe, então, uma lei que permita rastrear, ir do Carlos para a Naná, para o Josimar, para o Zema e chegar no Léo. Né? Como é que a gente vai conseguir medir quem o dolo? Como é que a gente vai conseguir saber, por exemplo, se o Léo, na verdade, ele não foi o primeiro, na verdade é que ele leu aquilo no YouTube e ele foi só o primeiro a escrever no WhatsApp. Então, na verdade, a gente não poderia culpar nenhum de vocês na cadeia e também não poderia culpar o Léo, porque o Léo pode alegar, mas espera aí, não fui eu que criei isso, eu li isso em outra plataforma. E como é que você faz a rastreabilidade entre plataformas? É impossível, não é? E qual é o risco real de todos vocês citados aqui nessa brincadeira acabarem sendo chamados de desinformadores de forma legal? E qual é, para mim, o pior resultado de tudo isso? Que ninguém mais vai encaminhar para o checador o que precisa ser checado no WhatsApp, porque todo mundo vai ficar com medo de ser taxado de desinformador. Se existe algo assim, é completamente ineficaz. Isso sem falar no perigo, claro, que você já mencionou bem, Carlos, de as mensagens, ter um armazém de mensagens de WhatsApp na mão de não sabemos quem, não sabemos de por quanto tempo,
e não sabemos em que circunstâncias e condições essas mensagens podem ser vazadas. Não é pouco e nem infrequente a gente ver hacker. Nessa semana a gente teve hacker em diversos órgãos do poder, né, no Brasil. Por que não? Né? E assim, eu não gostaria, imagino que vocês também não gostariam de ter as mensagens de WhatsApp de vocês vazadas, né? Basta a gente já ter se atacado pelas coisas públicas, imagina pelas coisas que a gente conta com a criptografia. Obrigado mais uma vez, Cristina. E seguimos para mais uma participação de Naná Garcês, da empresa Paraibana de Comunicação. Naná, ative seu microfone, por favor. Diante do cenário da derrota de Trump, que usou muito essa estratégia de fake news, certo? E de um certo conhecimento da sociedade como um todo, em vários países, dessa viralização de mentiras, você acredita que isso possa mudar? Essa tendência possa recuar, uma vez que está se demonstrando, numa grande campanha internacional, que não deu certo? Ou pelo menos que aquilo ali ficou estigmatizado? Olha, Naná, eu não sei se a gente pode dizer que não deu certo, viu? Porque teve uma pesquisa desses dias agora, acho que foi ontem ou hoje, que 8 em cada 10 eleitores do Trump realmente acreditam que ele ganhou a eleição. As notícias falsas são poderosíssimas para confirmar crenças. Eu acho que desse cenário a gente não vai conseguir se livrar, não, infelizmente. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que as pessoas têm um entendimento de notícias falsas que não é de todo sedimentado em dados. As pessoas falam, porque a Cambridge Analytica, né, que foi muito atuante em 2016 na eleição americana, mudou o voto das pessoas. Não existe nenhum estudo que comprove que isso aconteceu, né? Que uma pessoa exposta a não sei quantas milhares de notícias falsas troque seu voto, ou troque de opinião. Mas o que é que sim acontece? O volume de notícias falsas sobre algo que você já acredita, já deseja, já gosta e já quer, faz com que você se solidifique no seu campo de pensamento, impedindo o diálogo, né? Então, assim, eu acho que esse, na verdade, é o maior risco das notícias falsas. Não é a manipulação, mas sim a sedimentação de um raciocínio que já estava lá em algum lugar na sua cabeça. E isso, Naná, eu acho que a gente não vai se livrar, porque isso é a propaganda, né? Isso é a propaganda aperfeiçoada, utilizando as tecnologias que estão à disposição do planeta. O que a gente vai precisar é dizer isso que eu estou tentando dizer para vocês agora de forma ampla. Dizer, olha, você, cidadão, que gosta de... Vamos dizer, eu gosto de chocolate. Se você receber uma notícia dizendo que uma determinada loja está entregando chocolate gratuitamente, opa, ativa o alarme, porque aquilo pode ser falso. Então, a gente precisa explicar para o planeta que quando a gente recebe algo que nos deixa muito feliz, ou nos deixa muito triste, ou nos deixa muito revoltado, isso possivelmente não é real, porque, apesar de que 2020 está surpreendendo, né, mas não é algo que o jornalismo faz. Né? Nós não somos de deixar ninguém aos prantos, ou aos berros, né? ou revoltadíssimo. O jornalismo tem um tom padrão. O que a gente vai ter é que lidar com essa desinformação por um tempo ainda, Naná. Estou parecendo pessimista, né? Não gostei dessa minha resposta, não. Obrigado, Naná. Obrigado, Cristina. E eu vou chamar novamente Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, para fazer a pergunta à jornalista Cristina Tardáguila. Cristina, a gente já falou de Suécia, Noruega, sociedades desenvolvidas, informadas, muito bem educadas. Mas vamos pensar um pouquinho. As populações do interior do país, né? Elas também são conectadas, elas também se informam pelas redes. Então, como é levar a ideia do fact-checking até o interior, onde, em muitos casos, se vive um deserto de notícias, né? Existe alguma campanha específica para essas localidades mais periféricas de um país tão grande como o Brasil? Josimar,
isso até me dói o coração, sabe? Porque lá atrás, quando eu decidi o que a lupa seria, né? Que a lupa seria uma checagem, focaria a sua metodologia, uma checagem mais urbana, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, né? Recife, Fortaleza. Eu, às vezes, fico pensando, e se eu tivesse feito o contrário? E se eu tivesse ido para o interior? Será que teria sido completamente diferente? Eu acho que a gente vai precisar de mais checador. Acho que a gente vai precisar de uma estratégia ultra local. E aí fica aqui o convite, inclusive, para o Giro Nordeste, para a gente fazer isso, né? Vocês têm um alcance enorme. E também com você, Josimar, com o pessoal da universidade, a gente precisa criar novos checadores e novos núcleos de checagem com uma pegada ultra local. Vocês imaginem, assim, eu já não consigo checar o nível prefeito, né? A lupa fica muito atenta no que diz o presidente, seus ministros, o que dizem alguns governadores. Já no nível prefeito já fica impossível, são 5.000 não sei quantas pessoas, não é? Então, assim, tem gente pra caramba precisando ser checada, concordo com você. E os desertos midiáticos, como você falou bem, adoro essa expressão, ela realmente é isso, são graves. Mas qual é a minha sugestão, minha proposta real? A gente precisa, primeiro, mapear onde é que realmente faz falta, para pilotar, né? Vamos fazer um trabalho numa determinada região, de um determinado estado, e vamos pilotar uma checagem ultra local, né? E aí oferecer, vamos verificar o quê? O prefeito, os vereadores, né? Os secretários, e oferecer para ver se tem consumo disso, porque às vezes eu me pergunto se é o biscoito Tochines, né? A gente não oferece porque ninguém quer, ou ninguém quer porque a gente não oferece. Então, a gente precisa pilotar isso. Eu adoraria fazer isso com o pessoal, com vocês, assim, para ontem. Pois bem, vamos girar. É o momento da participação agora de Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Cristina, eu queria voltar a falar sobre esse caos com propósito, sobre aquela ideia do uso da desinformação com propósito econômico, com propósito político. Você falou um pouquinho da situação das eleições americanas, falou também da Cambridge Analytics, o Dominic Cummings, o Brexit, aquela coisa toda. Você vê isso acontecendo globalmente em diferentes países, o uso da desinformação com objetivos. Mas existe particularidades nesses alvos, existem particularidades no público brasileiro que essas pessoas focam. Por exemplo, no caso lá das eleições americanas, existia um certo perfil do procurar o eleitor do meio oeste, a população branca, mas também de algumas partes da população negra. Na Grã-Bretanha, a mesma coisa com a população que estava passando que era de classe média, que viu o seu rendimento cair. Como é que é isso no Brasil? Quais são as particularidades do Brasil que você destacaria nessa questão de públicos que são atacados por fake news? Ciro, acho que a gente não tem um mapeamento bom sobre isso. Quem são as vítimas de notícias falsas no Brasil? Acho que não existe um mapeamento batata definitivo sobre isso. Me interesso por compartilhar com vocês umas observações em relação a esse ponto, né? Eu acho que, primeiro, haverá notícia falsa vamos falar especificamente de eleição, que eu acho que fica mais fácil de visualizar o problema. Haverá notícia falsa muito forte onde a eleição não está vencida, né? Ou seja, se não tem um candidato com 70% e outro com 30%, sei lá, tende a ter mais ataques, né? Ou seja, isso é uma forma da gente saber onde pôr mais atenção. Cidades onde o pleito não se definiu, ou pelo menos parece não definido nas urnas. Depois, eu acho que a gente tem também cidades em que os meios de comunicação são do candidato ou da família do candidato. Isso é um problema, porque a gente vai ter a desinformação que chega pelas redes sociais e que não são muito controladas, somadas a uma não verificação, uma não checagem. Eu ficaria mais atento também a esse tipo de espaço no Brasil, né? Onde a gente não tem uma imprensa que diga isso é falso, meu amigo, que chegou no seu WhatsApp, né? Mas eu acho que a gente está alguns passos. Eu sempre costumo dizer que o Brasil está 2 anos atrás dos Estados Unidos em relação à luta contra a desinformação, né? Aqui a gente viu um fenômeno que
tangencia a sua pergunta, Ciro, que é a segmentação por estado e por raça, né? A gente viu a campanha presidencial dos Estados Unidos buscando o voto latino, né? A desinformação tentando enganar ou, assim, burlar a comunidade que fala espanhol nos Estados Unidos, que é nada mais, nada menos do que 30 milhões de eleitores, né? E também vimos no dia da votação, no dia 3 de novembro, a desinformação focada na Pensilvânia, porque sabia-se que a Pensilvânia era um estado muito, muito importante, como acabou sendo, né? Sendo um estado... Então, assim, imaginemos um 2022 no Brasil em que a gente descubra que há uma segmentação para Natal. Natal vai receber desse tipo, desinformação planejada para os eleitores de Natal, ou planejada para os de Aracaju, ou planejada para os de São Luís. Então, assim, isso me apavora, porque conecta com a minha resposta com o Josimar. A gente precisa de checadores nas cidades, pensando o contexto local, porque vem aí essa realidade. É por aí, Ciro, eu acho, viu? Muito obrigado, Cristina. E eu quero chamar mais uma vez Zema Ribeiro, da Rádio Timbira. Zema, eu gostaria de pedir, se possível, nós temos pouco tempo, pergunta curta e também para a Cristina, se possível, uma resposta objetiva. Tudo bem? Beleza, Juraci. Cristina, eu queria saber o seguinte, com a profissionalização da desinformação, qual não chega a ser contraditória a necessidade da existência de espaço para checagem de fatos, quer dizer, que deveria ser uma premissa do jornalismo, e qual o tamanho da responsabilidade do jornalismo nesse mundo que a gente vive hoje com tanta desinformação, no sentido do jornalismo ter deixado de cumprir esse papel? Zema, vou responder bem rapidinho. Juraci, a responsabilidade é total. A gente precisa ter um bichinho dentro da gente, um editor de desinformação no nosso coração, sabe? Precisa reativar essa dúvida que o próprio jornalista tem para saber quando o conteúdo deve ser falado ou quando não deve ser falado, né? Ou quando a gente deve escrever sobre aquilo ou aquilo é só oxigenar uma ideia maluca. E um exemplo básico aqui nos Estados Unidos, a gente não está vendo a imprensa falar com clareza sobre uma tentativa de golpe do Trump. Não se fala sobre isso, porque isso seria oxigenar uma ideia, que para eles é impossível. Então, assim, é total, a nossa responsabilidade é plena. Juraci, fui bem curtinha nessa resposta. Estamos quase no final do Giro Nordeste. Gostaria de agradecer a participação da jornalista Cristina Tartaglia, fundadora da agência Lupa. Cristina, você tem 30 segundos para suas considerações finais aqui no Giro Nordeste, por favor. Bom, vou agradecer muitíssimo, é um prazer conversar com vocês. Acho que eu nunca tinha tido uma oportunidade de conversar com tantos estados ao mesmo tempo, fantástico. Queria de novo deixar o convite para formarmos aqui já uma coalizão, uma aliança, para levar checagem para as cidades, cada uma das capitais aqui representadas, com a ajuda do Giro e a agência Lupa. É isso aí, 2020 está acabando, mas a desinformação não vai acabar. A gente só precisa se unir para ser mais forte. Certeza. Obrigado mais uma vez, Cristina. O Giro Nordeste está terminando. Eu quero agradecer também aos comunicadores. Selma Souza, da TV Aperipê em Sergipe, Carlos Madeiro, da TV Alagoas, Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação, Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão, Felipe Guedes, da TV Antares, no Piauí, e Leonardo Marinho, da TV Ceará. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!